Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Prepare Hardware, mais um review de placa-mãe. Hoje a primeira placa com o chipset B450 que eu estou trazendo para vocês. Essa aqui é a Asus ROG B450F Game, que é a quase melhor placa que a Asus oferece hoje com esse chipset, ficando atrás apenas da B450E Game, que talvez eu traga em um futuro próximo vídeo. Essa é uma placa que foi disponibilizada junto com os Ryzen Plus, os Ryzen de segunda geração, como o 2600X ou 2700X, mas ela manteve, é claro, a retrocompatibilidade com os Ryzen de primeira geração, não necessitando de atualização de BIOS obrigatória para suportar os novos processadores, já que ela é uma placa que foi disponibilizada junto com eles. Vamos conferir os principais detalhes dela e se ela vale a pena para você. Com mais de 20 anos no mercado, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para o seu computador. Saiba mais pelo link na descrição. Aproveite com isso também as lojas parceiras do canal, Terabyte Shop, os melhores hardwares, os melhores PCs de game para todos os bolsos. Precisou de reparos em seus componentes? Conte com a GTEC Informática, orçamento sem compromisso. E para Water Cooler Custom, soluções personalizadas, conheça e visite a Performance Solutions. Vamos conhecer então em detalhes a ROG Strix B450F Gaming. A caixa da placa segue o mesmo design de todas as ROG no mercado. Aqui você vê os principais recursos, a informação que a placa é compatível com os Ryzen 2000 ou Ryzen de segunda geração. Então, abrindo aqui, nós vemos a placa, tirando ela, a caixa por baixo com os acessórios. Essa placa não vem com muitas coisas. Nós temos aqui o manual, DVD de drivers, abraçadeiras para fixação, o aviso de porta que você está jogando, os adesivos ROG. Cadê? Tá faltando um adesivo aqui, folheto da Asus. Isso aqui é um adesivo de substituição do chipset que você pode colocar ali caso você queira. 4 cabos SATA, um extensor RGB e parafusos para M2. Então aqui está o visual da placa ROG Strix B450F Game. Observem que ela é uma placa parecida com a Z390E que eu trouxe para vocês recentemente, né? Na verdade, as placas ROG seguem um design muito parecido, com PCB preto, inscrições cinzas, dissipadores na cor cinza, com aparência de alumínio escovado, dissipadores do chipset na cor preta, às vezes com iluminação, às vezes sem. Aqui ele parece ter iluminação, mas é só um adesivo que reage conforme a luz. A iluminação nessa placa está apenas nesse olho ROG da marca, sobre a carenagem do dissipador. Essa placa tem um formato ATX 30,4, 24,4 centímetros. Ela tem boas opções para headers para fãs, para bombas de water cooler. Vou mostrar para vocês. Aqui na parte lateral são dois, o chassi fan 1 i1 Pump, que é um header que você pode usar para bombas de water cooler, caso você queira fazer isso. Aqui na parte de cima são dois, o CPU fan e o CPU opcional, tem até um header para RGB aqui, para você ligar aí fitas LED, por exemplo. Na parte lateral não tem nenhum header e na parte de baixo são dois chassis fãs. Creio que para o público-alvo dessa placa já são suficientes, dá para você instalar fãs do gabinete, fãs do cooler, bombas aí com tranquilidade, ok? Bom, vamos então aqui nos concentrar no socket. Esse aqui é o AM4, o sucessor do AM3. Ele traz a compatibilidade com os Ryzen de primeira e segunda geração. Conforme eu falei para vocês, não precisa de atualização de BIOS para usar os CPUs que foram lançados antes dessa placa. É interessante que a AMD fez uma promessa ao público no ano passado, dizendo que até 2020 o socket AM4 receberia atualização. Existem informações de novos CPUs Ryzen de 7 nanômetros que devem vir então para o AM4. Então o circuito VRM dessa placa é alimentado por apenas um conector de 8 pinos, que é suficiente para essa placa e para a maioria das placas. Eu já vi placas com apenas um conector em overclock extremo. Claro que tem placas com 4 ou um 8 pinos adicional que mantém a estabilidade maior e traz maiores possibilidades para overclocks extremos. Então por baixo aqui da carenagem, ela vai ter um fiozinho para ligar a iluminação. Nós vemos os dois dissipadores, eles são individuais, não tem um heat pipe entre eles. O dissipador dessas fases laterais são as fases do V-Core, ele é um pouco maior. Nós vemos aqui que os MOSFETs de baixa e os drivers MOSFETs recebem um contato completo, enquanto que os MOSFETs de alta recebem um contato parcial.
O ideal seria que todos os MOSFETs estivessem plenamente cobertos, mas pelo menos os MOSFETs de baixa foram os privilegiados, já que eles ficam ativos por mais tempo e esquentam mais que os MOSFETs de alta. Há aqui também um contato parcial com os indutores, o que acaba trazendo algum diferencial para essa placa. Enquanto isso, o dissipador aqui das fases do SOC, que eu acabei danificando quando eu fui retirar aqui, ele faz novamente o contato completo com os MOSFETs de baixa, parcial com os MOSFETs de alta e com os drivers MOSFET também. Nesse caso, ele não faz o contato com os indutores aqui da parte de cima. Então nós temos aqui o circuito de alimentação principal da placa, onde nós temos 4 fases para o V-Core e 2 fases para SOC ou gráficos integrados. Vocês poderiam falar assim, mas Lucas, não são 4 indutores, então são 4 fases? Não, são 2 fases, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês. Então nós temos aqui as figurinhas carimbadas, né, os MOSFETs ON-SEMI, visto aí em várias placas, Intel, placa AMD, placa para overclock, placa que não faz overclock. São 2 MOSFETs 4C06N de baixa, eles trabalham em até 69 A sob 25 graus, o que é irrealista, ou 52 A em 80 graus, que faz mais sentido. E o MOSFET de alto 4C10B, que trabalha em até 46 A, 25 graus, ou 34 A, 80 graus. Todos os MOSFETs são do tipo canal N. E aqui nós vemos o driver MOSFET, que faz o acionamento do circuito de cada fase. Isso nos indica que o circuito PWM não tem drivers integrados, então o driver está externo aqui, ou seja, 4 fases certinhas que estão recebendo os 4 sinais do PWM. Falando em PWM, esse aqui é um DigiPlus EPU, a ASUS informa que ele é um ASP, algum número ali, que é na verdade um PWM remarcado, geralmente é um IR, tem outras marcas também, mas o que realmente importa, ele trabalha no formato 4+2. Como são 4+2 sinais enviados e existe apenas 2 drivers aqui, então são 2 fases. A cada conjunto de 4 MOSFETs e 2 indutores é uma fase, porque é um driver para esse conjunto inteiro. Da mesma forma aqui, nós temos 4 MOSFETs, são 2 de alta, 2 de baixa, 2 indutores e o driver. A ASUS poderia ter colocado duplicadores aqui, então as fases seriam tratadas aí de forma individual, ficando 4+4. Então o VRM da placa é 4+2, sendo que no SOC e gráficos integrados, os componentes são duplicados. O circuito termina com indutores R68 para V-Core e R2 para SOC. Os capacitores são sólidos, rotulados aí como 5K 820 UF. Esse aqui é um tradicional VRM intermediário que deve ser suficiente para as demandas da maioria dos usuários comuns e mesmo aqueles que vão fazer um overclock mais casual nessa placa. Eu fiz testes com 2 processadores, o R5 2400G de 65 watts e o R7 2700X de 105 watts. Com a placa em idle, a temperatura do VRM ficou fria e os picos são vistos ali na área do chipset. Rodando com 2400G em estoque no Blender por 10 minutos, nós vemos picos de 64 graus no VRM, que é uma temperatura bem tranquila. Agora, com o 2700X trabalhando por volta dos 4.2 GHz, os picos foram de 81 graus, que é uma temperatura razoável, considerando que é um CPU exigente e na frequência que ele estava trabalhando. Os MOSFETs têm tolerância de 125 graus, mas o ideal é que a gente trabalhe abaixo dos 100 graus, e os dissipadores atuaram bem por aqui. Caso você queira fazer um overclock um pouco mais agressivo, a minha recomendação é que você utilize uma fan para evitar que os MOSFETs comecem a subir ali acima dos 100 graus, pois conforme a temperatura aumenta, o fornecimento de corrente também vai cair e você acaba encontrando instabilidades no overclock por conta disso, ok? É interessante relacionar esse review com outro review que eu fiz da A320 S2H da Gigabyte, que é uma placa que usa exatamente os mesmos MOSFETs, mas sem dissipador. E quando a gente colocou o 2700X, os MOSFETs chegaram a 124 graus.
e o processador fez throttling absurdo para 500 MHz, enquanto que aqui o dissipador conseguiu fornecer uma temperatura bem menor para eles, não houve throttling, foi perfeitamente possível fazer overclock. Então a gente vê como um dissipador é importante, é relevante, especialmente quando a gente usa CPUs de alto desempenho ou vai fazer overclock em um CPU aí mais simples, um 65 watts, por exemplo, um 95 watts, que ainda assim já é bastante exigente. Passando aqui para os módulos de memória, eles suportam até 64 GB, single channel ou dual channel, na frequência de 3.200 MHz ou inferior. Na verdade, eu consegui subir a frequência além disso, até 3466 MHz CL18, o que resultou na largura de banda de 50 GB por segundo, com latência real de 66 nanosegundos. Acima disso, a placa apresentou instabilidades e vale ressaltar que eu fiz esse overclock com a BIOS atualizada no AGESA 1006. Com a BIOS desatualizada eu não consegui passar dos 3.200 MHz, ok? Nós vemos aqui então na parte lateral o conector de alimentação de 24 pinos, o header USB 3.0 para você usar na parte frontal, ali as suas saídas USB, as 6 portas SATA 6 GB. Aqui na parte de baixo nós vemos os headers do painel frontal com o speaker, caso você queira utilizar, tem sensor, nós vemos o Clear, CMOS, header RGB, dois USBs 2.0, nós vemos aqui a conexão com TPM, áudio e o sistema de áudio Supreme FX aqui na parte lateral. Essa placa tem dois slots M2 para SSDs de alto desempenho, ambos permitindo PCI Express X4 3.0 32 GB, o de cima permite SSDs também no modo SATA. A minha recomendação é que vocês utilizem no primeiro M2, porque o segundo M2 ele tem uma combinação de pistas PCI Express com o primeiro slot PCI Express X16. Sim, é meio bizarro. Se você usar um SSD PCI Express aqui, o primeiro slot vai rodar apenas em X8. Então isso não faz muito sentido para mim. O ideal seria então você usar sempre o primeiro slot M2, ok? Essa placa tem vários slots PCI Express, são 1, 2, 3 slots X1, 1, 2, 3 slots X16. Os slots X16, 1 e 2 têm esse reforço metálico para placas mais pesadas, placas mais robustas, e sempre que você vai usar uma única placa de vídeo, use no primeiro slot para ter mais desempenho, que é o slot mais próximo do CPU, ele sempre vai trabalhar na melhor performance possível. Em CPUs Ryzen X16, APUs Ryzen no máximo a X8, ok? Essa placa não permite SLI por limitações do chipset, então o segundo slot ele vai trabalhar eletricamente apenas em X4 e o último slot X4 roteado a partir do chipset. Esse slot X4 pelo menos são pistas do processador. E um aviso interessante, caso você vá utilizar uma APU Ryzen, então o primeiro slot, como eu falei, funciona em X8, o segundo slot não funciona e o último slot funciona em X4 por ser um slot do chipset. Então fique atento a essas limitações, porque se for APU ou Ryzen, o arranjo, a configuração aqui vai ser diferente, o manual pode te informar com mais detalhes, ok? Finalmente aqui na parte de trás essa placa segue aquele design onde o espelho já é fixado, nós vemos a conexão PS2 para mouse e teclado, duas USBs 2.0, 4 USBs 3.0, sendo uma delas tipo C reversível, duas USBs 3.1 de alta velocidade, conexão DisplayPort, conexão HDMI 2.0, rede Gigabit, áudio 7.1 com conexão ótica. Bom pessoal, chegamos ao final dessa breve revisão, espero que vocês estejam comigo até o final para ouvir agora a conclusão. Vocês puderam acompanhar os principais detalhes da ROG Strix B450F Game, que é uma placa intermediária que apresenta bons recursos. A faixa de preço que ela foi disponibilizada lá fora, $129. É uma faixa de preço que, se comparado com placas X370, é alto. Aqui no Brasil ela chegou por R$850, que também é um preço alto, perto de X370 de entrada. E entre as B450 ou B350, essa aqui é uma das placas mais caras que nós encontramos no mercado, apesar de estar indisponível agora. E apesar das fases do SoC serem visualmente 4, mas na prática 2 ali, conforme eu mostrei para vocês ao longo do review, foi possível fazer overclock no processador em si,
vocês puderam acompanhar aí os testes, nada de alarmante, nem temperatura, nem throttling, e mesmo 2 fases já são suficientes para um overclock da GPU integrada do 2400G. Aqui são 2 fases com componentes duplicados e não 4 fases, como dá a entender para quem olha assim de primeira. Mas, considerando que essas fases também têm um dissipador, essa é uma placa interessante para quem pretende fazer um overclock aí nos gráficos integrados, mas sempre levando em conta o custo-benefício, porque o preço dessa placa para você necessariamente focar ali nos gráficos integrados, dá para você de repente pegar uma placa um pouquinho mais barata, uma própria B350 aí, e investir essa diferença em processador ou investir essa diferença em uma placa de vídeo de repente, ok? Mas existem opções para todo mundo e essa aqui é uma opção para quem quer uma B450 um pouco mais diferenciada. Só senti falta de um dissipador no M2, isso é um recurso que vem apenas na B450E Game. Para quem vai usar um SSD já com o dissipador, aí não tem com que se preocupar, ok? Bom, essa é mais uma revisão então, espero que vocês tenham gostado. A qualidade em geral da placa é bacana, o VRM é intermediário, dá para fazer overclock. Eu acredito que o cara que vai fazer o uso diário, normal, ou um overclock mais casual, vai conseguir fazer isso com essa placa. De repente o cara quer fazer algo mais agressivo, tem soluções melhores, como as placas X470 ou X370. Eu já trouxe algumas delas aqui no canal, em breve eu vou trazer mais opções também. Tudo bem? Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado e até mais.